Amém. Vamos aplaudir o Senhor então bem forte. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Senta, por favor. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que bom ver os nossos irmãos aqui. Que bom que você está atento a esse propósito, né? Esse ato de fé que nós estamos realizando. E eu fico extremamente feliz quando tenho a oportunidade de vir aqui, né? De vir aqui, porque eu sei que tudo que nós vamos viver ou estamos vivendo faz parte de um processo de crescimento para a nossa vida. Nada é por um acaso. Na última semana, você vai lembrar que nós falamos aqui de quem? Quem estava aqui na semana passada? Falamos de quem? Cruz credo, gente. Ninguém lembra? Deus me livre. Falamos de quem, pessoal? De Isaac. Falamos de Isaac. Eu geralmente não fico comentando com o pastor aquilo que eu chego aqui e transmito como recado. Eu não fico tentando passar para ele aquilo que eu estou pregando aqui. Até porque eu sei que é o maior que dá para o menor alguma coisa, né? Não é o menor que chega para dar alguma coisa para o maior. Então, eu não tenho essa audácia, né? De chegar e ficar falando o que eu estou transmitindo como recado. Se ele me pergunta, é uma outra coisa, né? Aí eu vou lá e tento explicar aquilo que eu passei para a igreja. Mas não é igual, né? Sempre sai diferente. Mas nós falamos aqui sobre Isaac, falamos sobre a perseverança de Isaac. Se Isaac alcançou alguma coisa, foi porque ele foi perseverante. E aí nós falamos ali sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos. E aí da sexta-feira em diante, o pastor na oração aqui, começou a falar Jacó. Aí no sábado ele, corre atrás da pedra, corre atrás do azeite, corre atrás de uma vasilha, coloca no altar. Lá vai a gente atrás, né? E já veio logo no entendimento, ele vai falar de Jacó. Ele falou na oração ele comentou. No sábado ele pediu para fazer isso, então eu entendi. Domingo o homem de Deus vai falar sobre o quê? Sobre Jacó. A gente vai entendendo a palavra, a gente vai se familiarizando. E aí eu fiquei analisando, quando ele abriu no domingo com os irmãos o Gênesis 28, na Santa Ceia. Eu disse, meu Deus, eu estava meditando na história um pouco antes, né, de chegar a trajetória de Jacó. Nós estávamos falando da trajetória do pai dele, do Isaac. E naquela época que nós falamos na semana passada, em que o Isaac estava perseverando, ele cavava os poços, os inimigos iam lá e faziam o quê? Entulhavam. Aquela crise toda, ele já tinha o Jacó e já tinha o Esaú como seus filhos. Os dois. Só que eles ainda não tinham uma independência. Eles eram apenas os filhos de Isaac. Eles não eram pessoas que tinham autonomia para a tomada de decisões. Eles eram pessoas que estavam debaixo da autoridade do pai. Até então a história deles ainda não tinha sido escrita. Aí o tempo foi passando, depois daquela ocasião, ele foi para Berseba. Você lembra que ele ficou em Gerá, né? Uma terra dos filisteus. Aí de lá ele foi para Berseba, né? Berseba. Foi para lá. Ficou lá um tempo. O tempo foi passando, os filhos foram crescendo. O Esaú casou, teve lá a sua esposa. E diz a palavra lá em Gênesis 26, 34, 35, que aquelas mulheres, elas foram amargura de espírito para o Isaac e a Rebeca, né? Que eram os pais do Esaú e do Jacó. Aquelas noras lá não foram boas, não. O Esaú se envolveu com gente que não era legal. Mas aí o tempo vai passando, e nessa ocasião o Esaú já se compromissou, já era casado, e o Jacó ainda não. Aí vem o capítulo 27, que eu não vou ler com você, só vou comentar, que no capítulo 27, a mãe do Jacó, a Rebeca, amava muito ele. Em contrapartida, o Isaac amava quem? A Esaú, que era o filho primogênito, que era o homem da caça, o homem que ia lá para o campo, trazia as coisas, era o guerreiro. Era o primogênito, então o pai se vangloriava no filho primogênito. Aí ele gosta do seu filho e tal, aquela coisa toda, e a mãe gosta do filho mais novo. Aí um determinado dia ela percebeu, seu pai está quase partindo. O Isaac não vai demorar muito tempo. Ele pediu pro Esaú preparar um guisado para ele, e vinha aqui apresentar esse guisado antes dele morrer para ele abençoar. E aí nessa ocasião, o Isaac, o Jacó, ele recebe um conselho da mãe dele. Qual foi o conselho? Você vai
Eu vou preparar um guisado para você, você se veste com a vestimenta do seu irmão, e assim você toma a bênção no lugar dele. Ele já tinha comprado a primogenitura, né? O Esaú, um determinado dia, vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha para o seu irmão. Aí está aqui, as coisas vão se desenvolvendo. Naquele dia, o Isaac recebe a bênção no lugar, o Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú, né? O Isaac, velho, não estava conseguindo enxergar nada. Ele dizia, a vestimenta, né, a forma, né, o corpo, é de Esaú, porque é peludo. Mas a fala é de quem? É de Jacó. Mas ele foi lá e abençoou. Foi enganado, né? Mas abençoou. Aí depois disso chega lá o Esaú. Aí o Esaú vai, fica chateado com tudo que aconteceu, e ele começa a fazer ameaças de morte para o seu irmão Jacó. Aí vem o capítulo 28. Vamos lá? Capítulo 28, versículo 1. Capítulo 28, versículo 1. Nós vamos falar hoje sobre confiança. Foi um item que o Jacó precisou para desenrolar a sua história. Para desenrolar a sua vida, né? Foi confiança. Diz assim o versículo 1. E Isaac chamou a Jacó, abençoou e lhe ordenou, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma das mulheres das filhas de Labão, irmão de tua mãe, ou seja, teu tio, elas são tuas primas. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que seja uma multidão de povos. Aí eu não vou ler a leitura, não vou continuar todo o contexto, porque ele vai falar lá que assim como com a bênção de Abraão, eu te despeço, aquela coisa toda. Ele fez um ritual onde o pai abençoava o filho, despedindo ali basicamente antes da morte. Antes de ter que morrer, abençoava o filho. Porque ele sabia que o seu outro filho, Esaú, procurava a morte de Jacó. E ele despede. Agora ele dá uma ordem. Não se relaciona com as mulheres aqui de Canaã. Você vai lá para o meio do nosso povo, lá em Padã Arã, e lá você tem um tio chamado Labão, e ele tem umas filhas lá. De lá você vai se casar, né? E Deus vai te abençoar, sua semente vai ser frutífera, você está debaixo de uma promessa. Ele obedece, ele recebe aquela direção, e ele obedece aquilo que seu pai fala. Ele recebe aquela direção que vem do seu pai, e obedece. Aí o pastor pregou aqui ontem, eu não vou ler o contexto que foi tratado ontem, foi do versículo 11 em diante, que no meio daquele percurso, ele teve um contato com Deus. No meio do deserto, ele ainda solteiro, lembra que eu falei? Solteiro, o outro irmão seu já tinha umas mulheres lá, já tinha casado. Aí ele estava lá, no meio do deserto, sem nada na vida, sem um tostão no bolso, sem reconhecimento e sem prosperidade, sem nada. Aí ele deita a cabeça, o pastor explicou, pegou uma pedra, deitou a cabeça lá naquela pedra, e ali ele dorme. E naquele dia ele teve um sonho, uma visão. Era Deus se revelando para ele naquela visão. Uma escada que ia até no céu, e vinha lá os anjos subindo e descendo. Ele entendeu, essa aqui é a casa de Deus. Esse aqui é a porta dos céus. Ele entendeu que ali Deus tinha uma experiência registrada com ele, naquele dia. Coisas que nunca tinha vivido antes, ele ia viver a partir de agora, depois daquele encontro com Deus. Que a vida dele até então não estava bem resolvida, não. Tinha muitos pontos a serem resolvidos, a serem tratados. E agora ele começaria uma trajetória de resolução de problemas. Que a vida dele precisava ser consertada para que depois ele prosperasse. Esse aqui é o primeiro ponto que eu quero tocar na mensagem de hoje. Tem pessoas que elas acreditam no seu trabalho. Mas tem coisas que se ela não for consertada agora, não tem condição de crescer. Né? É tipo uma casa. Nós temos uma casa, uma estrutura. E aí você percebe, já tem algumas rachaduras, tem algumas fissuras. Ela já passou por alguns atritos, né? Passou por uns tempos já ela passou por algumas situações que ela foi deteriorando. Então aquela casa ela precisa fazer o quê? Precisa se estruturar de novo.
Se for preciso, tem casos que tem que derrubar aquela estrutura que tinha sido levantada e aí começar a fazer tudo de novo. Porque não adianta tentar construir uma coisa em cima daquilo, porque daqui a pouco tudo vem abaixo. A história do Jacó precisava ser reconstruída. Precisava ter um contato com Deus. E ali foi o primeiro ponto de contato que ele teve com Deus. Aí ele vai falar, ele foi muito ousado, porque a atitude dele foi uma atitude de confiança. Versículo 20, vamos lá? Capítulo 28, versículo 20. Ele teve uma atitude que provavelmente agradou a Deus. Ele foi ousado. Depois que ele falou, essa aqui é a porta do céu e tal, teve uma experiência com Deus naquele lugar. Aí vem o versículo 5 e 20 e diz: e Jacó fez o quê? Um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O que é um voto, né? Por exemplo, eu fiz um voto com alguém. Eu fiz uma promessa para alguém. Um voto é nada mais, nada menos que uma promessa. Você fez uma promessa para alguém. Ele fez uma promessa para Deus ali, fez um voto. Ele disse: olha, se o Senhor me der vestes para vestir, me der mantimento para me se alimentar durante esse percurso que eu vou fazer, e me der segurança para ir, voltar, por onde passar eu estar seguro, e o Senhor me abençoar nessa jornada, eu tiver uma jornada feliz, bem sucedida, eu vou servir ao Senhor com toda a minha vida. Fez um voto de conversão, né? E esse lugar aqui vai ser a casa de Deus. De tudo que o Senhor colocar nessas mãos aqui, ó, certamente eu vou te dar o dízimo. Ele fez um voto com Deus ousado. Isso aqui são coisas que a gente precisa fazer diariamente. Amém, pessoal? Nós vivemos pela fé, não é assim que nós vivemos? Não é só do... Tem gente que se não tiver a fé no seu coração, tem dias que ela não consegue produzir nada. Porque tem muitas situações que nos fazem pensar que não vai dar resultado nenhum naquele dia. Tem dias que quem é empreendedor aqui sabe. Ele abre o estabelecimento lá e ele fica na espera. Será que vai entrar alguém hoje? Se não for, a fé que ele tem em Deus, para Deus socorrer ele trazendo as pessoas, ele não chega a ter resultado nenhum naquele dia. O que nos move é a fé. Então ele não tinha nenhuma solução aparente diante dos olhos dele. A única coisa que ele tinha era essa promessa que ele fez para Deus. Eu não sei como é que eu vou chegar lá. Eu não tenho a mínima certeza de como que vai ser a minha caminhada, o que eu vou ter para comer, quais são as vestimentas que eu vou ter para vestir durante esse tempo. Porque você sabe que no deserto, de noite, muito frio, e de dia, muito quente, calor. Ele tinha que ter vestimentas para ambos os períodos do dia, para ambas as estações. Ele precisava de estrutura para chegar até aquela promessa, para que ela se cumprisse na vida dele. E ele teve essa confiança de pedir, de falar sério com Deus acerca daquilo que Deus estava trabalhando no coração dele. Porque, como foi falado aqui, ele estava cumprindo uma ordem. Quem foi que mandou ele para lá? Foi seu pai. Ele estava debaixo da autoridade do seu pai, o Isaac. Você vai lá até Padã Arã, e lá que você vai construir a sua vida, ou reconstruir a sua vida. Aí o tempo vai passando, muita coisa vai acontecendo. Aí eu quero pular com você para o capítulo 29. Capítulo 29, versículo de número 9. Aqui vai entrar a nossa mensagem. Capítulo 29 de Gênesis, versículo 9. Ele chega até a cidade lá. Chegou em Arã. Aí diz assim a palavra, versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, falava ali com alguns homens que ele encontrou na entrada da cidade, perguntou se conheciam Labão, as pessoas disseram conhecemos, aí ele foi mais adiante. Estando ele ainda falando com esses homens, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era o quê? Pastora, ela cuidava dos rebanhos do seu pai. E aconteceu o quê? Vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a
à boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e fez o quê? Chorou. 12. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou, e o levou à sua casa. E ali contou Jacó a Labão das suas coisas, de todas essas coisas. Então Labão lhes disse: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és o meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual é o teu salário. Então Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era o quê? Leia. E o nome da menor? Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. E Jacó amava quem? A Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti do que dê a outro homem. Fica comigo. Assim Jacó ficou 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que lhe amava. Preste bem atenção no detalhe. Eu li com você aqui 12 versículos ininterruptos. Entenda bem uma questão. Ele está debaixo de uma ordem, só recapitulando. Foi para lá obedecendo aquilo que seu pai fala. No meio do caminho ele tem seu primeiro encontro com Deus. Aquilo mudaria a história da vida dele. Que ele fez uma aliança com Deus, um voto, uma promessa. E agora Deus iria cumprir aquilo na vida dele. Aí ele chega adiante, o lugar onde ele queria chegar, que era Arã. Quando ele entra na entrada da cidade, tinha uns homens que ficavam lá. Aí ele pergunta para os homens: vocês conhecem o Labão? Alguém conhece aqui o Labão? Aí os homens falaram: conhecemos. Aí ele olha um pouco mais adiante e lá vem quem? Raquel, a filha do Labão, cuidando das ovelhas. Ela era pastora, né? E o pessoal tem dúvida aí se pode ter pastora ou não. Pelo que muita da coisa que o apóstolo Paulo falou, não. Mas desde sempre teve. Né? Tem ministérios que não concordam, tem ministério que concorda. O nosso ministério concorda, então concorda também. Glória a Deus. Se ele não concordasse, eu não concordava também. Eu estou debaixo da visão do missionário. Eu disse, então estou em paz. Né? Estamos no caminho certo. Então ela estava lá cuidando das ovelhas, tudo bonitinho. Ele olha ela. Ele se aproxima, ele vai lá, tira uma pedra, cavalheiro, né? Tira aquela pedra do lugar, ela dá água ali para os animaizinhos, tudo bonitinho. E aí ele tem ali aquele primeiro contato com Raquel. Aí você leu aqui comigo que ele beijou. Mas tem gente que lê e interpreta errado. Ele nem conhece a mulher, como é que ele beija? Isso era um cumprimento, né? Era um cumprimento. Tanto é que quando lá ele tem contato com Labão, que ela conta quem era ele, né? Que ele se revela quem ele era, filho lá do Jacó, aquela coisa toda. Aí ele se alegra, né? Aí ele vai lá e tem contato com Labão, e o Labão faz o que com ele também? O beija. Era uma forma de cumprimentar. Claro que hoje a gente não vai fazer isso por aí, né? Isso era um costume que eles tinham lá na época. Tem lugares que eles têm esse tipo de costume. Graças a Deus, no nosso caso, não tem esse costume, né? Eu vejo as irmãs, às vezes, são muito mais próximas. Às vezes uma chega a se aproximar da outra aí, no rosto aqui, né? Hoje é até meio estranho. Não acho muito legal também, não. Né? Até pelo tempo que a gente vive. Isso não pode se perder entre família, mas eu acho que entre amigos já pode ficar um pouco feio, né? As pessoas interpretam mal. Mas voltando à questão. Eles se cumprimentam, aquela coisa toda. Ele começa a ganhar a confiança de Labão. Começa a se aproximar. Ele está lá na casa de Labão, servindo ali. Começa com certeza a fazer algumas coisinhas, sem receber nada por isso. Aí o Labão olha para ele e disse: olha, eu não quero, não é porque você é da minha família, que você vai ficar servindo aqui de graça. Determina qual é o teu salário. Isso aqui, irmãos, é até uma coisa que a gente tem que ter como senso, né? Vamos dizer assim. Porque tem gente que às vezes trabalha conosco, são pessoas próximas, é gente da família, que tem gente que acha que não tem que pagar só porque é da família. E tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar.
Digno é o trabalhador do seu salário. Isso é bíblico. Se a pessoa está trabalhando, então ela tem que ter o seu salário. É direito dela. Ela está cumprindo um trabalho. Ela tem que receber. Então, claro que cada caso é um caso. Tem coisas que é questão de acordo. Tem coisa que é questão de lei. Aí cada caso é um caso, tem que ser visto, tem que ser resolvido. Mas voltando à questão. Ele estava lá servindo. Imediatamente aquele homem se sentiu incomodado. Ele disse, esse rapaz está trabalhando aqui. Ele é meu sobrinho, filho da minha irmã. Veio de tão longe para cá. Eu não quero que ele trabalhe para mim de graça. Olha o Labão, né? Tendo senso de justiça. Lá na frente ele mudou. Mas naquele dia ele teve um senso de justiça. E é isso que a gente tem que ter. Se tem alguém que está sendo humilhado ou coisa parecida, Deus tem algo melhor para você. Diga graças a Deus. Deus não quer que a gente fique nessa dependência de estar solicitando que alguém nos dê alguma coisa. Nós estamos trabalhando, então automaticamente vamos ganhar. Não vamos ficar esperando que alguém nos dê porque nós estamos fazendo alguns favores. Não é isso. A nossa mentalidade, se alguém está nessa condição, tem que melhorar, tem que mudar. O tempo da escravidão já passou, diga graças a Deus. Isso aí ficou lá para a década 18, né? Década 19, século 20, né? Nós estamos no século 21. Isso aí já passou. Não faz mais parte. Aí ele estava lá, cuidando, todo bonitinho. Aí foi ganhando terreno, foi criando asa, né? Foi ganhando terreno, foi criando asa. Ele, homem, as filhas do Labão, o quê? Mulheres, né? Você já sabe, né? Homem e mulher, os opostos se atraem. Só que naquele instante, ele não tinha recurso financeiro para construir uma família. Ele olha e a Bíblia diz aqui que ele gosta de quem? De Raquel. E a Raquel era mais nova, né? Não sei por que é a mais nova, né? Tinha uma mais velhinha lá e tem um ditado que diz aí, panela velha que faz comida boa, né? Mas brincadeiras à parte, ele gostou da Raquel, disse, essa daqui que eu quero. Chegou e falou com o pai dela, foi homem, né? Porque o homem tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Esse negócio de ficar rodeando, não. O homem tem que ser claro naquilo que ele quer, tem que ser objetivo. Então ele chega lá e fala com o pai dela, com Labão, olha, gostei da Raquel. Gosto dela, foi a primeira pessoa que eu tive contato, né? Ao chegar aqui. Eu preciso, se for possível, eu trabalho 7 anos por ela. Era para pagar o dote, né? Para casar com a moça tinha que ralar. Não era essas coisas fáceis que as pessoas pensam hoje não, né? Nem alguns pré-adolescentes. Tem uns que vêm perguntar, eu já digo, nem vem para mim, porque se tu vier para mim, chegar, nem vai para o pastor, porque pior ainda. Se você já trabalha, se você já tem uma estrutura, se você já é uma pessoa que tem um objetivo, tem projeto para daqui a 1, 2 anos, aí eu ainda vou te ajudar ainda, levar até lá. Senão nem levo. Senão nem levo, porque leva tu e leva eu a pancada, né? Não vamos entrar nessa não. Se não tiver estrutura nem vem, que é perca de tempo. Aí ele está lá, vai trabalhar agora 7 anos pela Raquel. E o pai dela não falou nada. Existia uma lei que operava naquela época. Todo mundo aqui já sabe disso, é só medida de informação. A mais nova não podia casar antes da mais velha. Isso aí era questão de honra. A mais velha tinha que casar primeiro. Só que o Labão não explicou isso para ele. Você já viu aquela pessoa que estava trabalhando e era para ganhar algo, e aí depois ela ganhou outra coisa? Ela esperava uma coisa e aparece outra. Ela faz uma expectativa e se concretiza outra coisa. Foi isso que aconteceu com ele. Porque ao invés de ele casar com ela, e aqueles 7 anos que ele trabalhou, que ele se dedicou, ele ter a sua esposa agora, ele pagou para isso, ele não recebeu ela. Ele se casou primeiro, o Labão enganou ele. Depois você lê do 21 em diante, você vê que o Labão enganou ele. Coloca a mais velha, ele casa com Leia, e depois é que ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para agora sim ter a Raquel, perdão. Ter a Raquel como sua. Aí você percebe, passaram-se 14 anos da vida de Jacó. E até então aquela promessa ainda não tinha se cumprido na sua totalidade. Nesse intervalo aqui, ele gera os seus filhos.
os filhos que ele tinha com a sua primeira esposa, a Leia, com a serva de Leia, e ele teve filhos também com a serva de Raquel. Mas a Raquel não tinha filho, e era a mulher que ele amava. Você vê que como as crises são, né? Como as dificuldades se levantam. Aquilo que você mais tem interesse, aquilo que você mais gosta, parece que é o mais difícil de concretizar. Parece que é a coisa mais distante, né? Eu acho que isso faz parte da nossa ansiedade, que a gente tem que vencer. Porque vem o capítulo 30, o versículo 1, que ele foi colocado contra a parede. E pode ser que tenha gente que por conta de algumas lutas do dia a dia no trabalho, tem sido colocado contra a parede. Mas você tem que ser uma pessoa de confiança. Glória a Deus, gente. Porque tem dia que o patrão coloca contra a parede. Tem dia em casa que a mulher coloca o cabo contra a parede. É ou não? Não é não? Tem uns homens que confirmaram. Tem uns que não confirmaram, acho que com medo, né? Eu não tenho essa coragem de confirmar também. Senão amanhã eu apareço sem dente. Tô brincando. Capítulo 30, versículo 1. Vamos lá? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã. E disse a Jacó, né? Ela falando: dai-me filho, senão morro. Colocou ele contra a parede. Agora me diz uma coisa, isso aqui dependia dele, essa questão de ter filho? Acho que não, né? Porque se o problema fosse ele, não tinha filho com as outras lá. Com a primeira esposa, com a serva da primeira esposa e com a serva da Raquel. Porque ele tinha filho com todas elas, mesmo com essa. Aí Deus foi maravilhoso, foi misericordioso, porque Deus teve misericórdia da Raquel também, e ela gera os filhos. Você lembra deles, né? José e Benjamim. Aí o tempo vai passando, vem o versículo 25. Vamos lá, estou só recapitulando para a gente chegar no ponto que a gente almeja. 25. E aconteceu o quê? Como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dai-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais tenho te servido, e ir-me-eis, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Então lhes disse Labão: se agora tenho achado graças aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de quem? De ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Só que aqui mora um problema. Lembra que a gente falou que lá no princípio ele disse: determina o teu salário? Ele já tinha o seu salário lá determinado. Só que sempre o Labão estava fazendo o quê? Mudando o salário. Estava tentando passar a perna nele, como a gente fala no dia de hoje, né? Estava o tempo todo tentando subtrair dele alguma coisa. Ele já tinha trabalhado 14 anos pelas duas filhas. 6 anos daquele tempo ele estava trabalhando por um pedaço de terra, por ter algumas coisas. Ou seja, 20 anos da vida dele ele tinha se dedicado a servir o Labão. Chegou o tempo, depois que nasce o José, nasceu o Benjamim depois, lá na frente, os 2 filhos da mulher que ele amava. E ele disse: chegou a hora de eu sair dessa região e ir para onde Deus determinar que eu vá. Eu quero ter a independência do meu sogro. Mas ele tinha que ter essa confiança dentro do coração. Porque se ele não tivesse confiança, ele ia passar mais 20, mais 40, mais 60, mais 80, mais 100. Como infelizmente tem muita gente que não consegue alcançar ainda a sua meta, porque ela só tem confiança nos outros. Ela ainda não confia em si mesma. Ela não acredita que ela pode ser independente, que ela pode cortar o cordão umbilical daquele patrão, daquele chefe que ele já trabalha há tantos anos. Chega um tempo da nossa vida que a gente tem que criar asa, né? Para voar. E ele entendeu isso. 20 anos da minha vida eu demandei servindo aos outros. Agora eu quero servir para mim mesmo, para minha família. Já basta, o tempo de construção já foi. Agora é o tempo de quê? De colher alguma coisa. Mas ele tinha que ter essa coragem, essa confiança de chegar lá e olhar no olho do Labão e pedir essa liberdade. Eu quero me separar de você. Eu quero pegar as minhas 2 esposas, que são filhas suas, e os meus 12 netos, que Deus me deu aqui nessa terra, e quero seguir minha trajetória. O Labão disse: não,
não se aparte de mim, porque eu tenho visto que tudo que eu tenho recebido, tudo que eu tenho sido abençoado é porque você é usado por Deus. É Deus quem abençoa você. E por amor de você eu tenho sido abençoado. Foi bom aquele reconhecimento de Labão. Mas não era aquilo que Deus queria mais para a vida de Jacó. Deus já queria que ele vivesse uma outra vida. E tem hora que a gente tem que cansar da vida que a gente está vivendo, pessoal. O pastor pregava aqui ontem, falou uma série de assuntos aqui. Falou sobre mudança de vida, sobre crescer, sobre não se conformar mais com o que está vivendo. E a gente precisa ter essa visão de Deus, essa direção de Deus e confiar de verdade para que essas obras se concretizem na nossa vida. Eu vou ler com você o Salmo 34, versículo 8. Rapidinho. Já deixa aqui marcado, eles vão colocar na tela lá. Olha só o que ele diz aí, ó, 34, 8. Lemos isso aqui no dia de ontem, né? Ele disse: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Ele confiava em Deus. Por isso que ele estava pedindo: eu quero seguir a minha vida. Foi muito bom esses 20 anos que eu servi o Senhor foi beneficiado. Eu também não deixei de ser beneficiado durante esses 20 anos. Tenho minhas esposas, tenho meus filhos, tenho minha vida aqui já construída, já tenho muita coisa, né, em domínio meu. Mas agora eu quero viver independente. Não quero mais que me olhem e digam: olha ali o genro que é servo de Labão. Mas eu quero que olhem para mim e digam ali: olha ali o Jacó. O homem que tem a sua esposa, as suas esposas e seus filhos, que tem a sua independência. Ele queria isso. E chega uma hora que a gente tem que mudar a nossa nomenclatura lá. Seja lá da carteira de trabalho, seja lá de funcionário comum para MEI, seja de MEI para IRELI, né? E por aí vai. Chega um momento da nossa vida que a gente tem que crescer. Alguns dias atrás, o pastor me chamou ali, a gente estava conversando. Ele fez a mudança dos pastores, né? Ele olhou para mim e ele falou o seguinte: e aí, o que você acha? Eu disse: sim, senhor. Ele falou: e aí? Todo mundo vai? Como é que é esse negócio? Eu disse: não, pastor, estamos aqui para servir. Você não faz expectativa, não? Eu digo: faço, sim, senhor. Mas eu estou na dispensação do meu Deus. Ele falou: joinha. Né? Porque eu sei que existe um tempo determinado para tudo. Né? Os pastores estão aqui, eles estavam em igreja, daqui a pouco eles vão para outras. E a gente faz expectativa. Para mim crescer mais na vida, vai ter um momento que eu vou ter que chegar e pegar um lugarzinho para desbravar. É ou não é? Mas enquanto isso eu estou aproveitando as oportunidades aqui para evoluir também, para melhorar. Para melhorar. Eu faço expectativas. Com certeza, todo mundo faz. Quem que não faz, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa: esses anos, eles fazem parte do nosso crescimento. Os 20 anos dele foi perdido, gente? Claro que não. Tudo que ele construiu, todas as experiências que ele teve foi ótimo. Aquele encontro com Deus foi para Deus despertar ele que Deus tinha algo melhor para ele. Que aquela vida que ele estava levando lá atrás não era boa. Tinha um problema com seus irmãos, não estava muito bem resolvido mais, lá em família. Agora ele passa 20 anos ali, não está muito mais bem resolvido com seu sogro. Tem que seguir a vida dele. Às vezes nós estamos do lado de pessoas e nem sempre é porque as pessoas são ruins que os nossos dias vão ser ruins. Às vezes tem que cada um seguir a sua trajetória. Já trabalhou em lugares que não dava mais para você conviver com aquela pessoa? Acontece. Trabalhei com gente, pastor, que eu não aguentava mais olhar para a cara dele, para a cara dela. Deus vai fazer uma coisa. Cada um vai seguir a sua trajetória. Deus tem bênção para todo mundo, irmãos. Glória a Deus. Tem para todo mundo. Se a gente andar na obediência, Ele tem. Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais com você. Deus falou para ele lá e Ele fala: determina o teu salário. Mas de novo determina o teu salário. Não já tinha determinado, você não já mudou várias vezes? Agora você vem com essa hipocrisia: determina o teu salário? Já tinha falado isso outras vezes. Aí vem o versículo 29. Então lhes disse: tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Você entendeu?
a revolta que ele tinha no coração? Ele disse: eu estou passando esses últimos 20 anos da minha vida trabalhando para você, você cresceu muito. Quando eu cheguei aqui para te servir, você tinha algumas ovelhas e gado. Tanto é que quem cuidava das ovelhas era quem? Era Raquel, a filha. Agora, com a extremidade da prosperidade dele, do Labão, a filha dele poderia ficar só ela cuidando das ovelhas? Não, ele tinha que ter vários pastores para cuidar das ovelhas. Não era mais a filha que teria que cuidar, porque ele prosperou. Diga glória a Deus, gente. Prosperou. E ele disse: eu já passei esses anos tudinho trabalhando por você, mas chegou a hora de eu trabalhar pela minha casa. Chegou a hora de eu trabalhar para mim mesmo. Glória a Deus, gente. E para isso tem que ter peito, tem que ter confiança. Tem que encarar de frente. Tem que chegar lá de forma destemida para assumir essa responsabilidade, que não é fácil. Mas quem confia no Senhor, né, vai chegar lá. Nós lemos aqui o Salmo 34, versículo 8. Eu confio no Senhor, então Ele vai alargar os meus termos. As coisas vão acontecer na minha vida. Deus vai multiplicar as bênçãos sobre tudo o que eu preciso, sobre tudo que eu necessito. E a gente tem que colocar isso como meta no coração hoje. Tem que confiar. O tempo foi passando, muita coisa foi acontecendo. Aí vem o capítulo 31. Parece que não acaba, pastor, vai já acabar. Vai lá. Capítulo 31, versículo de número 1. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e o que era do nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele, como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei. Ele tem uma nova direção agora de Deus. Ele só queria sair de lá para criar sua independência. Ele percebe: meu sogro não quer liberar, o negócio está apertado, ele não quer me deixar sair daqui com as filhas dele, com as crianças. Só que a partir do momento que casa já não é mais do pai, é do marido. Glória a Deus. Isso aí tem que ser entendido. Isso aí é para reunião de família, né? Mas não vale a pena comentar isso aí. E tem uns que entendem assim, né? Que vai morrer para sempre com os filhos. Os filhos vão estar debaixo do teto. E não vai. Está cheio de gente depressiva dentro da igreja por causa disso. Que acompanha casos e casos. E os filhos tiveram que sair, os pais estão chorando hoje. É o normal da vida, né? O Labão não queria deixar de jeito nenhum. Fica aqui na nossa terra. E ele fechou a cara pro Jacó. O Jacó viu que não estava muito bem a relação. Aí vem um versículo de número 4. Então Jacó mandou chamar Raquel e a Leia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse: vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem. Porém, o Deus de meu pai tem estado com quem? Comigo. Olha a confiança aí. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou o meu salário quantas vezes? 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Aí ele vai conversar, não vou contar toda porque a história é muito longa. Mas ele foi conversar com elas, contar para elas qual era o desejo do coração dele e como Deus havia falado com ele. Ele diz: Deus me mandou voltar lá para as regiões onde eu tive, né, a minha parentela, os meus pais. Eu vou ter que voltar para lá, e vocês são minhas esposas, os filhos, todo mundo vai junto. Vai ter que ir, né? Fez uma aliança, tem que ir para onde for determinado. E nós vamos seguir a nossa história. Não quero subtrair nada do seu pai. Eu vi que os seus irmãos aí já comentaram. Nós lemos lá no versículo 1, né? Que os irmãos dele comentaram que o Jacó estava tomando as coisas que eram do seu pai Labão. E Jacó não estava tomando de ninguém. Estava tomando nada. Tudo que ele conquistou foi com o seu trabalho. Ele foi durante aqueles 20 anos que ele viveu ali. Foi com o seu trabalho. E ele volta. Aí eu não vou continuar porque a leitura é muito grande. Mas ele teve contato depois nesse percurso de volta com quem? Com seu irmão. Passou o ribeiro lá. Ele tinha um receio, né, de que seu irmão fizesse alguma coisa com ele. Aí ele coloca lá as servas na frente, com os filhos. Coloca lá a Leia aqui com os filhos. E coloca por último quem?
a Raquel com os filhos, que ele amava. Se mata esses ali, pelo menos morre esses ali, não morre esses aqui que eu amo mais. Né? Uma luta, né, gente? Tentando se precaver ele de alguma forma. Só que quando ele chega lá diante do seu irmão, ele teve a sua situação resolvida. Porque antes disso ele teve um outro encontro com Deus. Você lembra? Lá no Val de Jaboque. Ele luta com o anjo a noite toda. Lutou com Deus, né? Passou a noite toda. Não te largo, senão me abençoares. E tudo isso fez parte do processo da vida de Jacó. Ele resolve a vida dele com o irmão dele, se despedem, cada um segue sua vida, e dali agora Deus vai começar a contar a história dos filhos de Jacó, que teve como principal personagem o José, você já conhece. Mas perceba que toda essa trajetória que ele viveu, ele teve que ter confiança para ser independente. E é isso que a gente precisa buscar hoje. Amém? Confia no seu trabalho, confia naquilo que você colocou as mãos para fazer. Eu só coloco as mãos aqui se alguém fizer sociedade comigo. Tem coisa que você não vai precisar de sociedade, é você e Deus. Amém? Tem gente que fez sociedade e está desfazendo sociedade hoje. Tem coisa que é você e Deus. Não é questão de ser egoísta, não. É porque tem coisa que é particular. No caso dele aqui, ele não precisava mais de sociedade. O tempo de sociedade passou. Foram 20 anos. Acabou. Labão segue a sua história e eu sigo a minha. Eu abençoei ele, honrei ele, ajudei ele a crescer, com isso também eu cresci, e glória a Deus. Mas agora eu quero confiança para viver independente. Amém? Dependência só de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso, então?